Bem, meus amados irmãos, estamos diante aqui de um testemunho espetacular, a partir de um encontro, que vai mudar a vida de alguém. E o que a gente acaba percebendo, hoje, principalmente hoje, nas doenças psíquicas emocionais que dizem por aí, que uma pessoa emocionalmente saudável anda em busca de quê, irmão? De felicidade. Não é verdade? Acredito que pelo menos, eu botei aqui um dado, 90%, mas eu acredito que 100% das pessoas do planeta, independente da religião, do costume, da cultura, eles buscam felicidade. E a pergunta que fica para nós esta noite é: onde encontrar? Essa é a questão. O que te faz feliz? Pessoas estão o tempo inteiro, irmão, buscando essa tal felicidade. E aqui eu quero destacar alguns pontos. E o primeiro deles é que uns acreditam que se tiverem a casa própria, serão felizes. Então, que tenha esta casa. Outros acreditam que se tiverem uma formação acadêmica, aquela que ganhe muito dinheiro, ela será feliz. Então que conquistem, que se forme. Uns acreditam que a verdadeira felicidade está no casamento. Então, se case. Alguns acreditam que se ficarem milionários, ricos, serão mais felizes. O que dirá? Vocês conhecem alguém que ganhou na Mega Sena aí que está vivo? Pois bem, vamos lá. Outros acreditam que se tiver um filho, será mais feliz. Então, tenha. As pessoas acreditam que a felicidade delas estão em algum lugar, em alguma coisa, em algum desses itens aqui citados. E é para lá que a maioria das pessoas se projetam e acreditam, que se elas chegarem lá, conquistarem o dinheiro, a casa própria, o bebê no colo, a aliança no dedo, o canudo na mão, elas serão totalmente felizes. E o que acontece quando elas chegam lá? O que elas descobrem? Que a felicidade não está nessas coisas. E aí eu remeto a um pensamento da minha infância, que o meu maior sonho, eu acho que alguns já até sabem aqui, eu nunca fui muito grande, Eu digo que tenho 1,85 m, mas o resto é beleza. Eu queria eu sonhava em alcançar o guidão da bicicleta. Olha que sonho besta. Mas era o que ia me tornar feliz. Já falei para vocês que eu me media todo ano no cantinho da casa para ver se eu crescia. Foi até bom para um dado científico. Aos 15 anos de idade eu parei de crescer, literalmente. Cresci só até os 15 anos, irmão. 1,68 m, nunca mais cresci na vida. No exército eu tinha 1,60 m. Não sei o que eles me pararam lá por um ano fazendo prova, já que não iam me tornar um soldadinho, Mas enfim, queridos irmãos, a verdade é que, embora tudo isso seja importante, a gente sabe que a verdadeira felicidade não está em coisas, em objetos. É importante para nós, com certeza, mas a Bíblia nos dá excelentes exemplos e vários exemplos no que diz respeito a algumas coisas que a gente pode conquistar e aonde está a verdadeira felicidade. E eu cito aqui, por exemplo, Davi, o legado dele, o conquistador, o homem valente, o homem segundo o coração de Deus, não conseguiu fazer o templo, quem fez foi o seu filho, Onde estava a verdadeira felicidade, Elias, de Davi? Não era na sua conquista, não era nas mulheres. Ah não, a felicidade é casar, é ter mulheres. Salomão teve quantas?
700 mulheres, irmão. O que o homem quer com 700 mulheres? Você já pensou 700 sogras? Meu Deus do céu. E quando a gente olha, o homem mais sábio, ele morre dizendo o seguinte: o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu errei, não era 700, era 1000, porque tinha 300 concubinas, ou seja, 300 mulheres extras. Misericórdia. E o que ele morre dizendo o quê? Que o fim de tudo é temer a Deus. E a Bíblia vai dizer para mim, para você, para todos nós, que o temor a Deus é o quê? O princípio da sabedoria, de entendermos o segredo da vida, de vivermos bem consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Então, o que essa mulher traz para a gente aqui esta noite é um relato bíblico. E o detalhe interessante é que ela deixa transparecer aqui que ela anda numa incessante busca. Ela não cessa de buscar essa tal felicidade. Me parece aqui que a sua felicidade estaria em um relacionamento conjugal. Ela queria se casar, ter um homem para ser feliz pro resto da vida. E eu acredito que na hora que ela arrumasse o homem certo, ela seria feliz. Só que até então aqui o texto vai dizer que ela não tem muito sucesso. E o que pior, a postura, a conduta daquela mulher levou ela a ser reprovada diante da sua cidade, diante das suas vizinhas, diante daquele povo que não via ela com bons olhos, não é? E aí a Bíblia vai dizer que lá em Sicar, alguém vai marcar um encontro com ela, né? Sicar era perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Isso está registrado aqui no capítulo 4, no verso 5. Um lugar onde os judeus iam pegar água, e também os samaritanos. Mas só que judeu não se dava com samaritano. Essa mulher aqui era alguém que ninguém gostaria de andar com ela, de ter amizade com ela. Suas vizinhas não queriam ser vistas com ela, porque era uma má influência, não é? Basicamente, ela foi banida dos seus relacionamentos interpessoais. E isso é um problema, porque essa mulher era, pelo que a gente percebe aqui, era muito carente de atenção, né? Desprezada, uma pessoa que não dava um bom testemunho, não tinha um relacionamento bom. Para piorar a sua fama, e tudo indica que ela está tendo um relacionamento extra, ou um relacionamento paralelo, melhor dizendo, né? Sabe com quem? Com um homem casado. Se com solteiro, dependendo, já não é muito bacana, dependendo do tipo de relacionamento, imagine com um homem casado, né? E tudo isso procurando achar a tal felicidade. Pergunta com resposta óbvia: vai dar certo, irmão? Com certeza não, né? Mas ela para por ali? Não, a Bíblia diz que ela já está no 6º homem, né? 1 homem, 2 homens, 3 homens, 4 homens, 5 homens, 6. 6 homens, irmão. Imagina como é que essa mulher não estava. A mentalidade, o coração, né? Imagina que quando ela terminava de um, dizia: homem não presta, eu não quero mais nem saber. Mas de repente o ouro brilhava, né? Bonitão, né? Cheiroso. Entrava no 2º, e eu acredito que a taca comia, né? E aí chegando no 6º, irmão, a gente percebe aqui que ela: não, vou deixar esses caras para lá, vou me reunir com outro, procurando essa tal felicidade. Uma mulher desse jeito aqui, qual é o rótulo dela, irmão? Como a gente rotula uma pessoa assim? Não é nada agradável, né? Só que ela só queria ser feliz, irmão. Como é que alguém consegue viver assim e ser tão insistente em viver de uma forma totalmente desaprovada por uma sociedade? O máximo que ela poderia ter na vida era uma cúmplice. O que é uma cúmplice? É alguém que ela não tinha moral para cobrar do outro, não é?
Imagine o estilo, o tipo de vida, o ambiente que vivia. Mas ela era muito insistente. Só que ela estava buscando no lugar errado, né? E aí eu imagino Deus observando a insistência dessa mulher, porque a insistência é algo muito bom, irmão. A Bíblia fala muito de insistência. Persistir, prevalecer, continuar, ser de firme, mas da forma correta. Ela estava insistindo da forma totalmente errada. Porque a gente sabe, e é sabido por todos nós, que Deus conhece os nossos anseios. E Ele é especialista em endireitar caminho. Na verdade, diga-se de passagem, Ele é o próprio caminho, né? E não existe rota de fuga quando você está no caminho de Deus. Não existe caminho paralelo. Pode-se dizer, segundo os textos aqui, que havia de fato um encontro marcado com essa mulher, com esse estilo de vida reprovado. Só que ela não sabia. Mas quem é que sabia? O homem que marcou o encontro com ela sem ela saber. Pelo menos é o que o texto deixa bem claro aqui para nós, né? Porque, veja só, judeus não passavam naquele lugar, melhor dizendo, eu disse que passava, não, de judeu e samaritano, me equivoquei. Judeus não passavam por ali, era um costume, inclusive, judeus não se davam com eles. Então, o que eles faziam? Eles iam da Judeia para a Galiléia, eles atravessavam ali o rio Jordão, a parte oriental, justamente para não passar em Samaria. Mas quem é que se importa com o teu sofrimento, irmão? Quem é que se importa com a sua solidão? Quem é que se importa com a forma que você vive equivocada? Quem é que se importa com você para te deixar uma pessoa feliz sem nenhum tipo de equívoco? O detalhe é que às vezes a gente pensa, quando a gente está no mar de amargura, na infelicidade, no caos da vida, a gente pensa que ninguém se importa conosco. Mas tem algum descrente aqui? Eu imagino que não. Eu acho que só tem um aqui que ainda não foi batizado, que eu acho que é o Tiaguinho. A Bíblia diz que quando aquele levanta a mão e aceita Jesus, a partir daquele dia, ele fica de olho o tempo todo. O que a sua palavra diz para mim e para você? Eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Deus não abandona homens. Homens é que abandonam Deus. Mas Deus, e o detalhe, se voltar, Deus faz uma festa para você. Esse é o detalhe legal e importante para que a gente entenda. Então, voltando para cá, a mulher só quer ser feliz. E Jesus é a felicidade em pessoa. Tem um registro aqui de João também, no capítulo 15, no verso 10, 11, que ele diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O que dá de entender aqui? Que só temos uma perfeita e completa alegria em Jesus. E quando a gente olha aqui para a história dessa mulher aqui que João registra, o horário era incomum para alguém ir buscar água. A Bíblia vai dizer em algumas traduções, o sol estava a pino. Eu já falei aqui algumas vezes, alguém sabe o que é o sol a pino ou não sabe o que é o sol a pino? Levanta a mão aí quem não sabe o que é o sol a pino. Só vocês três. O sol a pino é quando o sol está no centro, no meio. Isso significa dizer, segundo o sentido horário, ele é meio-dia. A pino, no centro.
Se ele for para cá, daqui a pouco dá 1 hora. Se ele voltar bem aqui, meio-dia, vai dar 11. Então, o sentido horário ele é meio-dia, no centro, né? O sol a pino. Eu vivi uma boa parte da minha vida medindo e acertando os horários, olhando para o sol. Até porque meus relógios não eram a prova d'água, era a prova água, né? Então, quando eles provavam água, já era. Quando eu conheci o celular, que o primeiro foi o tijolão que arrastava minhas calças, nunca mais usei relógio, né? Mas eu acho muito bonito. Se quem quiser me dar um Rolex, eu aceito. Então, amados irmãos, aqui a gente percebe que era um horário muito incomum, porque era um horário que ninguém iria incomodar aquela mulher. Porque o melhor horário de buscar água, qual é o horário? De manhã cedo, que a água está limpinha, não está baldeada, como diz no Nordeste, né? Não está suja. Aonde as mulheres se reúnem e onde tem mulher, né? É muito bom. Conversa vem, conversa vai, as senhoras da alta sociedade, todo mundo é amigo, mas quem é que não podia ir lá? A mulher samaritana. Não podia. Por quê? Era o quê? Alguém lembra aí? A palavra certa, que eu não sei. Desprezada, irmão. Era desprezada pelas outras. Por isso que ela foi nesse horário. Ao sol a pino, meio-dia, não é? Porque senão ela iria incomodar as outras, né? Por isso as outras iam de manhã, ela só ia meio-dia. Quem é que sabe disso? Quem é que sabe destas coisas e de outras também? O nosso Deus. Ao chegar ao poço, o que Jesus pede para aqueles 12 homens que o acompanhavam? Que eles fossem comprar comida. 12 homens indo comprar comida, irmão. Dependendo dos homens, já não é muito bom, né? De comprar essas coisas. Mas 12, Jesus, aqui a gente percebe que Jesus vai aprontar alguma, né? Entre outras palavras, ensinar alguém, inclusive os próprios discípulos. Eles iriam aprender algo. Diga-se, eram 12 evangelistas, homens de Deus, né? Homens ensinados ali pelo próprio mestre. Só que assim como o judeu não se dava em Samaria, Jesus mandou os 12 para onde? Comprar comida onde? Em Samaria. 12 judeus indo para o lugar onde eles eram detestados. Olha só. Aqui a gente aprende pelo menos 2 lições, e a primeira dela é que não precisavam ir os 12. Mas como eu já falei, eles precisavam romper em fé. Eles precisavam de experiência, né? O tete a tete, o confronto, né? É muito difícil hoje o cristão ser confrontado e não desistir. Eu me lembro que nos primeiros evangelismos, irmãos, ou vontade de desistir. Eu me lembro que teve um rapaz que falou que só ia aceitar o meu papelzinho se eu desse um gole de cerveja. Eu me senti tão assim, aterrorizado, e olha que eu já fui bebedor, né? Não gostava muito, eu gostava mais de encher a pancinha, mas o que acontece? Eu recusei com uma palavra: eu estou em serviço, e quem está em serviço não pode beber, a não ser água. O que acontece, meus amados irmãos? Olhando para cá, aqueles homens precisavam de experiência e de confronto, porque eles eram evangelistas. Eram homens de Deus, eram homens que precisavam de experiências, precisavam de um tete a tete. E se tem uma das coisas na vida que a gente tem medo, é do confronto. É porque eu não sei falar, eu não sei como me expressar, eu não sei nem como é que eu vou reagir. Se o cabo vir comigo com um facão, eu sou crente, mas o meu facão não é crente. É bom converter o seu facão, irmão, né? O segundo ponto aqui, que além de serem 12 evangelistas, né, saindo para a cidade, lá eles iriam encontrar quem? Assim, de pessoas não crentes. E era o quê? Uma ótima oportunidade para que eles falassem de quem? Quem é que os acompanhava?
Quem os mandou ir para Samaria? O próprio Cristo, o próprio Deus encarnado. Eles precisavam, além de um confronto, falar do amor daquele a quem os mandou ir lá. O ID de Jesus já estava funcionando. Na verdade, quando a gente olha para cá, seria uma boa oportunidade. Talvez Jesus esperasse isso dele. É o que a maioria das pessoas não consegue perceber. Será que Jesus esperava isso dele, irmão? Porque mandar 12 pessoas para ir numa cidade comprar comida, sendo que 2 ou 3 pessoas poderiam fazer isso. Mas aí existia um encontro com uma mulher. Então Jesus, imagino eu aqui, esses cabas vão atrapalhar. Primeiro porque a mulher vai ver um monte de judeu junto. Eles não se davam, Então no poço está Jesus. E os homens foram para Samaria. De repente, de longe, quem avista Jesus? A mulher. Sol quente, imagina, suando. A Bíblia vai dar um detalhe que ela estava com um cântaro na mão, Imagina com uma corda também. Porque ninguém deixava lá nada para ela. Ela era totalmente rejeitada. E quem é que ela vê no poço? Um homem. Quem era este homem? Jesus. E Jesus era judeu? Também era judeu. E onde é que ela acreditava que estava a sua felicidade? Num homem. Ela logo percebe as vestes, fala aquele cara é judeu. E por mais que eu acredite que a minha felicidade está no homem, não vai ser com aquele judeu. Porque eles não gostavam de judeu, era discriminada por eles. Só o que ela não sabia é que ali não estava qualquer homem judeu. Quem é que estava aí, irmão? E aí eu quero a contribuição de vocês. Quem é que estava lá? Eu quero que vocês, contribuem com uma fala. Eu vou começar com a primeira. O Alfa e o Ômega. Quem estava lá? O princípio e o fim. Quem estava lá? O servo perfeito. Quem estava lá? O homem perfeito. Quem estava lá? O Rei dos Reis. Quem estava lá? O Senhor dos Senhores. Quem estava lá? O Mestre dos Mestres. Quem estava lá? O Deus encarnado em pessoa. O Cristo vivo. Esperando aquela mulher, irmã, rejeitada, discriminada, Ela própria também rejeitava Jesus, além de ser rejeitada. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ela não estava diante de qualquer judeu, por mais que ela achasse que a felicidade dela não estaria em um homem judeu. E aí Jesus vai entrar quebrando toda essa cultura, todos esses costumes, todas essas narrativas que vinham contra ela e o burburinho da adoração. E ali tem um judeu, eu colocaria assim, judeus versus samaritana. Quem vence? Não é? E Jesus vai iniciar um diálogo, mas, segundo a cultura, um homem não poderia conversar com uma mulher, muito menos se fosse samaritana. Só que sendo Jesus o mestre do diálogo, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aquela mulher numa situação de vantagem. Não é? Porque quando você pede algo a alguém, você coloca ela numa situação de vantagem, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? E aí, a gente percebe aqui, Jesus, uma palavra simples eu poderia dizer: mulher, me dá um copo d'água. Imagina aquela mulher olhando para aquele homem de cima a baixo, pensando em inúmeras respostas para dar a ele. Detalhe, quem é que estava com sede? Jesus estava com sede? Não, ele só queria iniciar o diálogo. E aí essa mulher,
embora rejeitada, dar uma resposta no versículo 9 aí do capítulo 4 de João. Como ousa falar comigo aqui sozinha, sendo eu mulher samaritana, talvez querendo dizer uma pessoa de bem, uma pessoa de respeito. Mas quem é que estava falando com ela? Eu falei alguns nomes agora há pouco. O mestre dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Deus encarnado, o Deus que tem um atributo de onisciência, onipotência e onipresença. Mas ele não se utilizava disso, mas a gente acaba percebendo que ele sabia quem ela era, embora ela não soubesse quem ele era. Mas ela vai conhecer. A senhora pode até não saber nada sobre mim. Eu imagino Jesus pensando, mas eu sei tudo sobre você. Sei quantos maridos você tem. Sei tudo sobre você. Não é? Na verdade, quando a gente olha aqui para essa fala, trazendo para o nosso contexto atual, Jesus sabe tudo, irmão, a nosso respeito. Sabe ou não sabe? Sabe se você mente, sabe se você fofoca, sabe se você é mal pagador, sabe se você está de olho na mulher alheia, se você está de olho no homem alheio. Por quê, irmão? Porque ele é homem. Foi 100% homem, mas ele é 100% Deus. Ele sabe do que você passa, do que você pensa, do que você precisa, do que você quer. Para aquela mulher talvez seja o acaso, mas Jesus é intencional, é ou não é? No versículo 10, e ele vai confrontar a mulher, para ver se ela sai daquela linha de raciocínio, raso, fraco, não é? Contestador. E ele vai dizer o seguinte: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, você é quem me pediria, e ele te daria água viva. Irmão, água viva. Olha só o que Jesus está ofertando para aquela mulher. Porque você está buscando isso a vida inteira, só que está buscando no lugar errado. As pessoas querem ser felizes, irmãos. Querem ser bem-sucedidas, mas o lugar, a forma são totalmente contrárias àquilo que torna uma pessoa bem-sucedida. Não tem como uma pessoa ser bem-sucedida roubando ou fazendo qualquer outra coisa errada. É muito difícil, não é? Até porque a lei da semeadura é uma das coisas mais reais que existe hoje. Se você planta, você colhe. Não adianta plantar vento e querer colher fruto, não. Tu vai colher tempestade, amigo. Se tu plantar limão, tu não vai colher maçã. Se você plantar uva, você não vai colher maçã também. Se você plantar manga, você não colhe maçã. Se você plantar mamão, limão, qualquer outra fruta, você não colhe maçã. Você vai colher somente aquilo que você plantou. A pergunta que eu te faço é: o que você está plantando na terra, melhor dizendo, e o que você está investindo no reino? Ou você só investe na terra e está plantando alguma coisa no reino? Para aquela mulher, um acaso, Jesus está ali. Você que me pediria água, se você soubesse quem eu sou. É o que a maioria das pessoas fazem. Pedem, vão, conquistam, sem o aval daquele que realmente pode destinar ele até um futuro. Somente através de Cristo, do próprio Deus, é que temos um futuro garantido, porque Ele é o princípio e o fim. Ele pode garantir o futuro para nós. Não vai ser o nosso patrão, não vai ser o nosso entendimento, não vai ser a nossa perspicácia. E a mulher, sem entender nada, vai continuar: tu não tens como tirar água do poço, o poço é fundo. E segundo alguns relatos, aquele poço tinha cerca de
34 metros de fundura. Era bem fundo. E eu acredito que naquela época não eram com máquina, era com mão mesmo, né? Tem gente que leva tempo para entender, irmão. Jesus não estava falando do poço. Mas só que ela diz algo interessante. Onde, pois, tem desta água viva? Né? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, não é? E deu de beber os seus animais, o seu povo? Então afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando a gente olha, irmão, para a água do poço, ali tem água parada. Olha só o que Jesus está ofertando para você, para mim, para nós esta noite. A água que eu lhes dou, ela mata a tua sede aqui e faz você jorrar, transbordar a ponto de chegar à vida eterna. Que água é essa, irmão? Eu sou o pão da vida. Aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne, o que acontece, irmão? Tem, além de ter comunhão com Ele, tem, e aqui eu faço um adendo à ceia do Senhor. Querido, você que ainda não ceia, ceia. Aquele que ceia, aquele que come do pão e bebe do vinho, tem parte comigo. Isso significa dizer que aquele que não está nem aí, não tem parte com Deus. Como é que eu quero cura de Deus, renovo de Deus, restauração de Deus e não quero parte com Ele? Eu só quero os benefícios. Não se preocupe. Há um tempo atrás eu falei: irmão, você pode fazer tudo o que você quiser na vida, você é livre. Alberto, você está doido? Não, eu estou falando a verdade, você é livre. Você só não pode pecar. Porque a única coisa que atrapalha e que impede de você um dia subir é o pecado. Não tem parte. E o que é que nos afasta de Deus? É errar esse alvo do caminho correto. E aí Jesus vai entrar novamente dizendo, explicando para aquela mulher que nem em Jerusalém, nem nas montanhas de Samaria, um adorador de verdade adora, entre outras palavras. Porque tem uma pergunta antes, não é? O meu Pai procura os verdadeiros adoradores. E aí Jesus explica: nem em Jerusalém e nem nas montanhas de Samaria, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, você é adorador em qualquer lugar, irmãos. Aonde você puder adorar, você adora. Você é adorador, porque é um lugar que te faz adorador. É você que é o adorador que faz o lugar. E aqui a gente percebe algo interessante, né? Um adorador de verdade adora a Deus onde? Só na igreja? Só se tiver de terninho? Bonitinho, cheirosinho? Como é que você acha que estava Jonas dentro da baleia? A Bíblia vai relatar que ele estava de joelho no ventre do inferno. E ele clamou a Deus lá nas profundezas, engolido por um grande peixe. E Deus ouviu a oração. Eu sempre falo assim mesmo, que em tom de brincadeira, eu nunca vi um peixe engolir alguém sem mastigar. Porque eu nunca vi também uma baleia banguela. Ou qualquer peixe banguela. Apesar que tem uns que não tem dente, mas tem uma serrilha que, se ele triscar assim, taco. O que dirá o peixe papagaio, né? Que come até pedra. Fruto de um milagre para provar que Deus se importa com você. Se importou com Jonas, se importou com esta mulher.
Olha só, meus amados irmãos. E quando eu olho para cá, a pergunta vai para você aí, para você responder para você mesmo. Você é alguém que Deus procura? Ou você é alguém que procura Deus? O que seria melhor, irmão? Porque o que a gente aprendeu a vida inteira foi que a gente tem que buscar Deus. E isso a gente aprendeu ao longo dos anos. É ou não é verdade? Alberto, não estou entendendo. Como assim? Né? Olha, a proposta aqui que eu faço para você esta noite é, em vez de você viver procurando Deus, por que você e eu não nos tornamos alguém que Deus procura? É ou não é mais interessante? Alguém que procura Deus e a maioria não acham. Mas quando é Deus que te procura, Samuel, Samuel, vocês lembram? Onde é que o menino vai? Lá no velho Eli, Gagá, já lá, sem ter experiência com Deus há muitos anos, por causa da deturpação da casa de Deus, por causa do pecado. Percebam, Samuel é alguém que procurou Deus ou é alguém que Deus procurou? E a partir de uma fala, ele teve uma experiência real num quarto, num lugar, numa época onde Deus só era adorado no templo. Dica-se de passagem, santo, lugar santíssimo. E ainda tinha mais para cá ainda o alpendre. Quem é que poderia ultrapassar o lugar santíssimo? Somente o sumo sacerdote, porque quem entrasse lá era fulminado. Deus entrou no quarto do menino Samuel numa época onde não havia este acesso. Mas Deus é Deus que se importa comigo e com você para fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Ele nos ama de verdade, irmão, e quando a gente descobre esse amor, não tem como ficar longe desse Deus, porque Ele se importa com você lá nas suas lamúrias, por mais que você diga, ninguém está vendo a minha dor, ninguém se importa comigo, ninguém me ama, tem Deus olhando assim, a partir do momento que tu tiver um encontro comigo de verdade, essas dores vão subir, essa enfermidade vai desaparecer, esse mal vai se sucumbir, porque não existe doença, irmão, não existe peste, não existe situação nenhuma sem que Deus não veja ou saiba. Ele sabe do que você precisa. Então, irmãos, torne-se alguém que Deus procura. Eu estou buscando isso na minha vida desde quando eu ouvi essa fala. E de repente, logo de longe, apontam os seus 12 discípulos. E eles estranharam, porque lá no poço onde Jesus estava sozinho, à espera dele, tinha Jesus e uma mulher samaritana. Eles estranharam, mas também não falaram nada. Chegaram e ficaram na dele. Quem chega, irmão? Os 12 evangelistas, né? A pergunta, quantos eles trouxeram para Jesus? Ninguém. Imagina ele dizendo, ainda bem que a gente já voltou, não é? Porque eles não se davam. Olha só que mentalidade. Por quê? Porque Jesus estava caçando alguém que preenchesse o protocolo de evangelista naquela época. E aquela mulher que tinha uma sede diferenciada, de forma equivocada, Jesus vai colocar ela no caminho certo. Como eles não preenchiam o protocolo, é como se ele dissesse, já mulher, eu vou te mandar, vou te tornar uma evangelista, para que esses homens saibam do que eu sou capaz e do que o poder de um encontro é capaz de fazer. É isso mesmo, irmãos. De repente, aquela mulher que foi lá, pega água com um cântaro na mão, com uma corda, deixa o cântaro e a corda e sai correndo para a cidade de Samaria, a partir do encontro, não é? Se a gente vê isso lá no versículo 28, a mulher
No verso 29 também. Chegando ela na cidade, o que ela diz? Encontrei um homem. E o que se pensaria dessa mulher? Qual era a felicidade dela? Encontrar um homem. Mas ela era uma pessoa que não era acreditada. Uma pessoa que era discriminada. Imagina as pessoas falando novidade, você encontrar um homem. Se tem uma coisa que você acha com facilidade é homem, né? Mas só que o verso 29, ela enfrenta essa discriminação e fala: venham comigo. Veja o homem que disse tudo quanto tenho feito. E as pessoas continuam ainda zombando com discriminação, né? Imagina ela, irmão, enfrentando tudo isso. Qual era a capacidade daquela mulher de evangelizar alguém, de convencer alguém, com o testemunho de vida que ela tinha, não é? Venham comigo, o homem que diz tudo quanto tenho feito está lá no poço. Não, vocês não estão entendendo. Eu achei o Cristo. Eu achei o Messias. Quanto mais essa mulher tentava explicar, irmãos, não é? Parece que não estava falando com ninguém, ninguém depositava crédito naquela mulher. Embora envergonhada, sem jeito, ela estava convicta. Ela também insistiu. Ela não era uma mulher insistente? Então ela insistiu, irmão. Então vou mostrar a vocês que fala a verdade. Vamos lá no poço comigo. Lá onde? No poço. Mas você nunca gostou do poço, não é? É o que eles falavam. E realmente eu não gostava do poço, mas agora eu entendi. Porque na verdade o poço falava a verdade de quem eu era. Agora quem diz quem eu sou é Cristo e não mais o poço. Hoje sei que o céu não é merecimento, irmão. É graça, ninguém merece o céu. Mas muito se esforçam um pouco e querem ir para lá. A Bíblia diz que o céu é ganhado com garra. E aquela mulher, mesmo vivendo uma vida torta, desacreditada, ela persistia em convencer aqueles homens que não debitavam crédito nela, aí ver o que ela tinha visto e encontrado. O Cristo, o Deus encarnado, o Senhor dos senhores. E ela não pôde falar muito, irmão, por causa do seu testemunho, mas aqueles homens acabaram indo. Olha só que interessante, não é? Talvez alguém diga que hoje a gente não pode falar muita coisa por causa do politicamente correto, mas é necessário às vezes a gente dizer algumas coisas para certas pessoas, independente se elas acreditam ou não, principalmente se for falar de Jesus. É muito difícil você depositar crédito em uma pessoa que não é cristã, falar de Jesus sem propriedade. Mas existia algo dentro daquela mulher que a tornava totalmente em alguém que iria provar do que Cristo tinha a oferecer para ela. Com aquele estilo de vida, o lugar mais próximo que ele ia chegar do céu era a igreja. Porque pessoas que têm um estilo de vida totalmente errado, equivocada. Não, Alberto, não pode falar inferno, né? Mas o inferno é real, irmão. É real. Embora muitos dizem que é o Hades, o Sheol, né? A morte. Agora imagine os 12 evangelistas vendo uma mulher trazendo uma multidão, né? Os 12 lá no poço junto com Jesus. Imagine Jesus, olha aí para vocês verem como é que se faz, né? Lá vem ela. E quem é que estava liderando, irmão? Ela, a mulher desacreditada. E aí eles imaginam eles perguntando: mas ele é igual aos outros? Sim. Jesus é simples, a palavra é simples.
poucos minutos de conversa ficaram, meus irmãos, encantados com tamanha gentileza e amor de Jesus. Olha, está ali, é aquele ali, o homem do poço, o Jesus que a gente esperava há tanto tempo, o Cristo, o Messias, aquele que iria e que de fato transformou a vida dela. Meus amados irmãos, tempos depois chegaram para a mulher aqueles homens. Depois Jesus saiu dali, eles ficaram tão encantados com Jesus que eles pediram para ele ficar lá 2 dias. E Jesus ficou. E aí o texto vai dizer que mais para frente, tempos depois, chegaram a mulher. Mulher, fomos lá por causa da tua palavra, acreditamos, desacreditados, mas assim mesmo fomos, né? Agora não precisamos mais que você nos fale, porque temos visto com os nossos próprios olhos, os nossos próprios viram, não é? Agora nós temos a nossa própria experiência, e é o que nós precisamos, irmãos, ter experiência com Deus. Se você não tiver experiência com Deus, dificilmente você vai realmente, de fato, dar credibilidade para algumas falas. E ninguém pode viver com experiências dos outros. Ninguém vive, né? O legal disso tudo aqui, e que qual era a experiência que aquela mulher tinha em evangelismo? Nenhuma. Não tinha, nem conhecia Jesus de fato. E a gente de fato não precisa ter uma grande experiência, irmão. A gente só precisa ter da nossa intimidade, do resultado da nossa oração, aquilo que mostra de fato que Deus é conosco, de que Deus é contigo. Porque quando a gente olha para essa questão de experiência, até no próprio mercado de trabalho, quem é que vocês acham que eles pegam? Alguém com ou sem experiência? Né? Raramente a gente vê, contratamos alguém sem experiência, mas qual é o cargo? Então uma experiência te coloca em um lugar de vantagem também. Porque o tempo passa. Aqueles que não têm podem ter experiência. Semana que vem semana que vem não, a partir de amanhã, né? Temos uma semana de oração. E não é um momento qualquer. É um momento onde você pode ter o seu encontro com o Deus vivo. Relatar para Ele, conversar com Ele, dizer tudo que você tem, tudo que você precisa ter, porque Ele sabe. Então, qualquer lugar que aquela mulher fosse depois do episódio, ela seria notada. Ela gostava mais de onde agora, irmão? Do lugar da sua vergonha. Onde era o lugar da vergonha dela? O poço. Não é? Provavelmente ali virou o seu púlpito, seu ponto de pregação, o seu lugar de encontro. Até com aquelas mulheres que a rejeitavam de início, sabendo agora que a mulher estava regenerada, né? E que os homens estariam seguros, né? Ela abandonou aquele velho estilo de vida que era desaprovado não só por uma pessoa, mas por toda uma sociedade. Agora, quem que vocês acham que gostaria de andar com aquela mulher que teve um encontro com o Messias tão esperado? Talvez algumas não, mas o detalhe de uma conversão, irmão, é o perfume que é exalado através do convertido. E eu não falo necessariamente o perfume que exala cheiro, mas o perfume que se chama santidade. Já pararam para pensar ou ouvir de alguém, que alguém chega para você, rapaz, tu tem algo diferente. E não é necessariamente o teu aspecto físico, a roupa que você usa, é o perfume de Cristo exalando a santidade de Deus na tua vida. E isso é que as pessoas muitas das vezes não dão valor.
E é algo que é valorosíssimo para os céus, para Deus. Porque esse perfume chega lá, exalando, Deus recebendo, né, a oração de um servo. A oração de um justo pode muito e os seus efeitos são notórios, são notados. Diz a palavra de Deus, né? E Deus ouve a oração de um justo. Olha só, meus queridos e amados irmãos, partindo agora para o final. Talvez algumas não quisessem andar com aquela mulher, mas a conversão que Jesus faz é capaz de transformar qualquer tipo de pessoa desacreditada. Porque a marca que ela carrega agora já não é a marca do desespero e da vergonha, é a marca de Cristo, a santidade. Imagine aquela mulher testemunhando depois, irmãos. Quem não sabia falar, quem não era evangelista. Tempos depois, a partir de um encontro, o que ela buscava? Felicidade. Por que Jesus não causa tanta felicidade na vida de muitas pessoas? A Bíblia vai dizer até que, chegando o fim dos tempos, as pessoas ao ouvirem o nome Jesus, eles iriam automaticamente rejeitar essas pessoas. Você acha que está longe disso acontecer? Não. Já está acontecendo em alguns países, inclusive no nosso. Imagine aquela mulher dizendo, não é? Depois do encontro com a própria felicidade em pessoa. No início eu olhei para ele com tanto preconceito, né? Jamais imaginei que ele fosse o Messias. Enquanto ele me aguardava com um encontro particular comigo e eu não sabia, para me dar aquilo que eu tanto procurava. Quando eu vi, eu já tinha sido tomado de assalto o meu coração, mostrando para mim que me conhecia por inteiro e sabia do que eu precisava. E eu nada sabia sobre ele. Hoje aqui pode estar sendo neste momento o teu poço de Jacó, irmãos. A pergunta que eu te faço é: você já encontrou aquilo que você tanto procura na vida? Aquilo que te faz feliz? Está feliz da forma que você vive hoje? Por que não está? O que te falta? Se a resposta for não, está faltando algo. Está faltando entrega. Está faltando intimidade. Está faltando veracidade. Está faltando desejo verdadeiro. Hoje é o dia. Agora pode ser a hora. Teus sonhos, teus projetos, tua família, teus desejos e até a tua própria vida podem ser mudadas a partir de uma decisão assertiva. É tempo de entrega, irmão. Não há mais tempo para viver brincando de ser cristão. A sua felicidade vai depender da sua escolha. Muitos escolhem equivocadamente viver uma vida achando que estão fazendo a vontade de Deus, estão fazendo as suas próprias vontades. Eu citei no início, né? Muitos acham que a felicidade está no casamento, outro numa faculdade, outros em conquistar a casa própria, outros em ter um filho ou uma filha. E quando chegam lá, não encontram. Por quê? Porque o filho decepciona, a casa cai, a depressão pode bater na porta lá do homem que está fazendo faculdade e deseja ser um doutor na vida. Hoje muitos estão preparando seus filhos para serem médicos, doutores, advogados, mas não estão preparando seus filhos para serem adoradores verdadeiros, servos de Deus, porque isso não é importante.
Será? Por que muitos não estão felizes, mesmo frequentando ambientes de culto, mesmo um ambiente onde Deus deve ser adorado? Porque em vez de serem adoradores, estão apenas frequentando. Esse é um ambiente onde Deus deve ser adorado. E você é o adorador convidado. Nós não estamos aqui adorando lugar, adorando qualquer outra coisa a não ser o único que é digno de ser adorado. O nosso Deus. Aquela mulher buscava de forma equivocada a felicidade. Precisamos parar para pensar, irmão, o que estamos fazendo da nossa vida como sendo cristão no modo cristão de ser. Tem gente que está no piloto automático. Eu não sei quantos me ouvem esta noite de fato com o ouvido espiritual. Mas essas palavras não são minhas. Eu sou apenas o microfone, o instrumento. É tempo de entrega, de encontro com a sua felicidade. E ela não está em coisas, em seres humanos, mas na pessoa que detém todo o poder no céu e na terra e pode de fato te tornar feliz para sempre. Venha o que vier, doa o que doer, aconteça o que acontecer, Ele não te abandona em momento algum. É o que precisamos entender, irmão. A vida é cheia de fases. Elas passam, não é? E nós podemos testemunhar as feituras de Deus na nossa vida quando nos entregamos por completo. Porque a única coisa que vai prevalecer é a sua palavra. Céus e terra passam, mas a sua palavra não passa. E aqueles que carregam a sua palavra dentro. Imagine, irmão, você tendo um estilo de vida de acordo com o manda as Escrituras. É impossível você viver cabisbaixo. É impossível você não prosperar nessa terra. A Bíblia diz que aqueles que o servem, aonde porem a planta do pé, o lugar é transformado. Josué, aonde tu pores a planta do teu pé. As pessoas aonde você vive sabem que você pelo menos é crente. A pessoa vive uma vida atribulada o tempo todo, correria para cima e para baixo. Essa aí não é crente, porque crente é tranquilo, respira fundo. As pessoas dizem até que ele é rico, e de fato é rico. Porque quem tem Deus é riquíssimo. Porque entendeu que Ele é o dono do ouro e da prata. E nós somos seus filhos, herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Enquanto não entendemos essas coisas, irmão, a gente vai viver realmente de fato, pulando na fé. A mulher conhecida como, a Bíblia relata apenas como mulher samaritana, entendeu o recado do mestre perfeito. Jogou fora seus medos, solidão, crenças, cultura distorcida. Foi totalmente regenerada. Teve um encontro com aquele que pode tornar feliz todo aquele que dá crédito em suas palavras. Ah, mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu é quem me pediria, tu é quem beberia da água que eu te dou, porque a água que eu te der vai matar toda essa sede de mundanismo que você tem. Você vai ser feliz em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio à doença, em meio a tudo que acontecer. Essa é a proposta. Crente não volta atrás. Ele é insistente como essa mulher foi. Aconteça o que acontecer, não volte atrás. Siga olhando para frente e para o alto. Porque tem alguém que zela pela sua vida. Ela não desperdiçou a sua última chance de ser feliz. A verdade é que Jesus não passaria em Samaria. Não passaria. E aquela mulher acreditou e se tornou uma das maiores missionárias de Samaria.
Quantos homens ela tinha passado? 5, e o sexto não era dela. O 7º homem. O que é 7? O número perfeito. Jesus é perfeito. É o que todos nós precisamos. O Deus perfeito que aperfeiçoa os outros homens. O 7º homem, irmãos. O homem perfeito que muda a história de todos que se aproximam dele. A verdadeira fonte que nos fará jorrar para a vida eterna. E aqui eu finalizo, irmãos. Aonde você está pisando? Qual é o terreno que você está pisando? A promessa que Deus te fez, qual foi? Que estariam com vocês todos os dias até o fim do século. Ou seja, enquanto você estiver vida, você, crente que me ouve essa noite, Deus é contigo. Por isso, não desperdice a oportunidade hoje de você ser essa samaritana. Não para viver da forma equivocada, mas para beber da água que ela bebeu. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus nos faça prosperar, irmãos, em tudo que formos fazer para o adorar, para o exaltar, para o glorificar.